Pessoal, hoje eu falei com o Marcos Almeida, engenheiro de Cybersecurity da Red Belt. Nós falamos sobre o aumento da incidência de ataques cibernéticos em tempos de pandemia. Foi um bate-papo bastante interessante. Muita informação para vocês. Acompanhem. Fala uma coisa, com a pandemia, o pessoal trabalhando em casa, vocês, especialmente você notou um aumento nos ataques cibernéticos em função dessa situação? Exatamente, sim. Houve um aumento significativo dos ataques cibernéticos por conta das pessoas estarem trabalhando de home office. Ou seja, essas empresas adotaram essa nova metodologia por conta da pandemia e ela acabou configurando alguns sistemas de VPN para que seus colaboradores pudessem estar se conectando às suas casas. Então, isso abriu uma porta muito grande para ataque cibernético. Porque, por exemplo, existem alguns serviços públicos que a gente, por exemplo, pode consultar por uma empresa em específico e o serviço, por exemplo, de VPN, a gente vê que o número de VPNs aumentou muito, expostas na internet. Então, com essas VPNs desses clientes expostas, os ataques aumentaram muito. Então, enfim. Que tipo de ataque, Marco, por exemplo? Por exemplo, assim, para pessoas trabalhando em casa, que tipo de ataque essas pessoas estão mais suscetíveis? Tudo bem. Então, existe um ataque atualmente que ele se chama Password Spray. E existe também Password Spray. Isso. Existem o ataque de Password Spray e o ataque de força bruta. Um ataque de força bruta, como ele ocorre? Por exemplo, você pega um determinado usuário de uma empresa por meio de pesquisa de inteligência na internet, ou seja, eu posso utilizar o LinkedIn para fazer esse tipo de enumeração da organização que, por exemplo, eu quero atacar, por exemplo. Eu pego esse usuário e eu pego uma lista de palavras, de senhas, possíveis senhas aí, publicadas na internet ou senhas vazadas. Certo. Então eu monto uma word list e eu realizo esse ataque de força bruta, por exemplo, em cima do sistema de VPN. Ou eu posso também realizar um ataque de Password Spray. O Password Spray é diferente de um ataque de força bruta. Um ataque de força bruta, você vai testar a maior quantidade possível de senhas para um determinado usuário. Certo. O ataque de Password Spray, ele é o oposto. Você vai testar, por exemplo, uma lista com 100 usuários, por exemplo, dessa organização específica e vai utilizar uma senha só. Geralmente, por exemplo, uma senha padrão, o nome da empresa, @2020, por exemplo. Então, o escopo de ataque ele se torna muito grande e ele se torna difícil a detecção, porque um ataque diferente do ataque de força bruta, que você fica ali tentando diversas vezes, o Password Spray você vai testar uma única senha para diversos usuários. Então acaba que passando despercebido também dos mecanismos de proteção também, e segurança. No força bruta você tem um usuário e vai trabalhar para alcançar a senha desse usuário por força bruta, vamos dizer assim, vai tentando. Enquanto que no Password Spray você tem inúmeros usuários e você vai tentar uma única senha lá que é provável que algum daqueles usuários use essa senha. Tem ocorrido isso? E vocês têm se deparado com essa situação? Bastante, tem até casos reais aí de clientes que nós obtivemos o acesso completo do ambiente desse cliente por meio desse tipo de ataque. Ou seja, existem diversas organizações que ainda assim, hoje em dia, utilizam senhas padrões. Por exemplo, mudar @123. Então, isso acaba se tornando um escopo de ataque muito fácil para esses atacantes. Então, por exemplo, a gente partiu de um ambiente externo de uma organização, a gente conseguiu acesso a uma conta de um possível usuário com essa senha padrão, utilizando essa técnica, e a gente conseguiu acesso interno completo dessa organização, e o objetivo é chegar no Active Directory desse cliente, né? Então a gente conseguiu o acesso completo. Então isso na posse de um atacante real em potencial, ele pode causar danos aí catastróficos para essa organização, incomensuráveis. Entendo, ou seja, quando o pessoal de suporte lá que fornece o e-mail te dá aquela senha inicial, é bom que você mude logo. Exatamente. Muita gente não muda. Você tem uma empresa com 10 mil com funcionários, alguns não mudam a senha. Exatamente. Isso é uma prática padrão, né, das pessoas. Né? Estão expostos ao Password Spray. Eu não conhecia esse ataque, sinceramente. Exato. Ele é um ataque. Eu tenho até um artigo que eu vou escrever referente a esse ataque. Ele é um ataque muito perigoso. Ele é um ataque simples de executar, mas quando você obtém sucesso, você consegue acesso por completo na organização. Seja contas de e-mail ou acesso a VPN, enfim, você consegue esse tipo de acesso com esse ataque. Nossa, não, foi bastante claro. Poxa vida, eu não conhecia mesmo.
Certo. Agora, esses ataques, tanto força bruta quanto password spray, eles não estão no contexto da engenharia social, estão? No caso, ele poderia entrar no campo da engenharia social, porque, por exemplo, a partir você faz o reconhecimento das pessoas que estão nessa organização, seja certo. por meio de ferramenta de inteligência, então você faz toda aquela coleta de todos aqueles usuários que estão, por exemplo, no LinkedIn. Certo. Então, um atacante, por exemplo, ele poderia pegar esses usuários, montar uma lista de e-mail e disparar, por exemplo, ataques direcionados de phishing para essas caixas de e-mail. Então, aí sim entraria no contexto da engenharia social. Aí existe a engenharia social convencional, que seria o ataque de phishing, e existe o ataque de spear phishing, que também é mais direcionado aí para determinada pessoa aí, ou organização em específico. Perfeito. O phishing, o que eu tenho visto mais aí mesmo na área criminal, mesmo na área forense, computação forense, são aqueles pseudo-sites de banco. Certo. O pessoal joga uma tela, engana o usuário acha que ele está na tela do banco e preenche com todas as informações. Certo? Exato. Não me parece muito sofisticado, mas tem muita gente que cai nisso ainda. Porque quem faz esse ataque de phishing é como se estivesse pescando com rede. Exatamente. Um monte de gente. Né? Exato. Esse é o termo. Quando não é, por exemplo, um ataque mais direcionado assim, ele pega uma lista, porque hoje é muito fácil, Sérgio, você fazer existe uma técnica que a gente utiliza para pesquisa avançada, que é o Google Hacking. Com esse tipo de pesquisa, a gente consegue obter diversas informações, por exemplo, sobre organizações. Então a gente consegue, de uma forma muito fácil, montar uma lista com diversos e-mails. E geralmente é o que ocorre aí na parte de atacante, né? Ele faz essa coleta e ele cria uma possível página de phishing e envia para todos esses e-mails de forma automática, sem nenhum tipo de objetivo. O objetivo é obter acesso a alguma informação aí confidencial, ou seja, acessos bancários ou acesso à organização. Não é um ataque direcionado. Poxa vida, incrível. Google Hacking? Google Hacking é uma pesquisa, é um termo já bem antigo, é uma técnica antiga que a gente utiliza operadores lógicos, ou seja, que se chama DORCs, do qual a gente utiliza para fazer pesquisa avançada na internet. Ou seja, a gente pode colocar ali, falando um pouco de ciência da computação, existe o operador AND, o operador NOT, a gente pode adicionar... booleano, né? Se diz, Isso, operadores booleanos. A gente consegue adicionar no Google, por exemplo, sinal de mais ou sinal de menos. A gente pode colocar, por exemplo, a DORC site, e o alvo específico que a gente quer coletar as informações, a gente coloca, por exemplo, o operador booleano AND, então, ou seja, AND qualquer outra informação. Ou seja, e tem também o comando file type também, que seria para pesquisar por arquivos em específico. Então a gente consegue fazer toda essa busca de informações na internet de uma forma muito fácil, utilizando operadores avançados no Google. Poxa vida, muito interessante. Você falou em SQL Injection. Recentemente eu fiz um vídeo aqui sobre SQL Injection, mas não me parece que hoje em dia muitas empresas ainda caem nessa técnica de invasão. Mas tem gente que cai ainda? Sim, Sérgio, essa é uma vulnerabilidade de SQL Injection, é uma vulnerabilidade muito antiga Exato. Mesmo. Só que assim, pela parte dos desenvolvedores de software, seja na parte de web, eles não têm essa vivência com segurança da informação. Então eles fazem aquela programação de uma forma padrão que ele utiliza no dia a dia para poder programar na sua linguagem que ele utiliza, e ele acaba deixando umas brechas de segurança no código, que acaba retornando para a gente esse tipo de falha de SQL Injection. Então até, por exemplo, posso colocar, teve alguns clientes que a gente fez atualmente, que a gente pega diversas vulnerabilidades de SQL Injection, seja em ambiente externo ou até mesmo em ambiente interno, na aplicação interna desse cliente. Então sim, a gente pega muito esse tipo de vulnerabilidade ainda. Puxa vida, eu constatei 2 casos, depois de muito tempo, sem ouvir falar de SQL Injection, resolvi fazer o vídeo. Mas depois que eu fiz o vídeo, eu pensei, mas ninguém cai nisso mais, não é possível. Cai, então. Cai. Porque, tipo assim, ele é um ataque mais direcionado, né? Vamos supor que o atacante ele pode utilizar uma pesquisa avançada no Google e adicionar uma DORC específica para trazer um erro de injeção de SQL, por exemplo. Você pode ver na lista do Google, existem ainda diversos sites vulneráveis a esse tipo de ataque. Perfeito. Então, o atacante com posse dessa vulnerabilidade, ele consegue fazer a extração completa da base de dados. Ou até remover base, dependendo da permissão. Se ele conseguir entrar por ali... Acabou. Tem alguma linguagem que é mais
vamos dizer assim, mais vulnerável a esse tipo de situação? PHP, por exemplo? O PHP ele é mais vulnerável, mas existem outros cenários também que, por exemplo, você consegue explorar via JSON, também resposta do JSON, isso, JavaScript, você consegue explorar também em API, mas geralmente a linguagem mais vulnerável a esse tipo de ataque é o PHP e o ASP também. São as duas linguagens aí, isso, o ASP também. Perfeito. A propósito dessas técnicas antigas de ataque, faz tempo que eu não escuto falar de buffer overflow. Ainda tem alguma coisa? Sim, exatamente, isso é muito importante. Isso ocorre mais em testes de intrusão em ambiente interno e infraestrutura. Certo. Tá? Eu posso citar um exemplo aqui de clássico de buffer overflow, é o próprio Eternal Blue. Essa vulnerabilidade ela foi descoberta pela NSA e ela foi vazada pelo grupo Shadow Brokers. Então essa vulnerabilidade nada mais é que ela explora o protocolo SMB. Então ela causa um buffer overflow nesse protocolo em específico, que permite que o atacante consiga executar comandos remotos na máquina. Consequentemente, ele consegue o acesso físico nessa máquina. É que o buffer overflow é mais sofisticado, né? É mais sofisticado. A pessoa precisa invadir a área de código, é algo que não é qualquer um que faz. Eu imaginava que as aplicações já estivessem sido construídas à prova de buffer overflow, considerando o perigo que isso representa. Faz tempo que eu não ouço a respeito. Quer dizer que ainda temos o velho buffer overflow. Isso aí é mais linguagem C que acontecia muito isso. Exatamente, é mais voltada à linguagem de baixo nível, né? Exato, mais voltada à linguagem de baixo nível. Certo? Com relação a técnicas muito utilizadas para ataque ao mercado financeiro, como o man in the middle, esse tipo de coisa, você tem alguma coisa, tem algum case, sabe de alguma coisa? Já trabalhou nisso? Sim, geralmente, por exemplo, um ataque de man in the middle, ele ocorre, por exemplo, quando um atacante está localmente na infraestrutura dessa organização. Eu vou dar um exemplo clássico de um ataque. Vamos supor que eu entro numa agência do Itaú, por exemplo, que tem um Wi-Fi lá aberto para os clientes. Um atacante com posse desse Wi-Fi, ele pode utilizar esse tipo de ataque man in the middle. Então, nada mais é que ele fica no meio dessa comunicação, interceptando todas as informações que são trafegadas ali na rede. Mas não está tudo encriptado isso aí? É bem complicado, na verdade. É complicado. É um ataque sofisticado também. Isso, é um ataque sofisticado. Tem que descobrir algum padrão ali, sem entender exatamente o conteúdo, e para tentar formalizar o ataque dele. Exatamente. Mas esse é um problema. Eu recebo bastante reclamação de man in the middle. Em alguns casos, o atacante ele tem algumas formas evasivas para poder fazer o downgrade, por exemplo, do HSTS. Então, por exemplo, ele está fazendo o spoofing da rede, utilizando o ataque de man in the middle, e ele consegue fazer um ataque de ARP spoof, por exemplo, e fazer o downgrade do HSTS, vamos supor, de uma aplicação interna do banco, que não tem esse header ativo. O HSTS é um header que ele é ativo, que ele força o usuário a utilizar o protocolo HTTPS. Então, se ele não tem esse header de segurança ativo, um atacante que está fazendo um ataque de man in the middle, ele consegue fazer o downgrade do HTTPS para HTTP normal. Então, todas as informações ele consegue capturar em texto claro também. Se ele faz isso aí tranquiliza, né? Aí não atingiu o objetivo. Exatamente. Poxa vida, de fato tá complexo isso. Agora vamos falar de engenharia social propriamente dita, certo? Eu acho que esse é todos os ataques que a gente falou até agora aqui são ataques importantes, ataques perigosos, ataques que geram dificuldades, mas ataques que a gente de cybersecurity, mesmo a gente da forense, consegue atuar de certa forma no caso da cybersecurity, para prevenir, a gente para descobrir o que aconteceu ali. Exatamente. Agora, no caso da engenharia social, onde o ataque contou com o apoio do usuário. Exatamente. Difícil, hein? É difícil, ele é um ataque muito complexo, assim, eu acho que quase impossível de ser detectado, porque ele explora a ingenuidade humana. Esse é o caso. Então, isso a gente pode, por exemplo, ver desde Adão e Eva, que eles foram convencidos lá a comer a maçã, enfim. Então aí já é um exemplo clássico de engenharia social. Só que o termo em si, engenharia social, ele foi mais difundido depois dos ataques do hacker Kevin Mitnick, né? Então depois dos ataques que ele realizou, que esse termo ficou mais popular em engenharia social.
Então ele explora ali a emoção humana, por exemplo. Ninguém quer ter problema. Às vezes, por exemplo, você liga num suporte com algum problema e por essa pessoa não querer ter problema para ela, você consegue convencer ela a fazer determinadas ações, por exemplo. Então a gente abusa muito da ingenuidade humana e da emoção também, né? Então a gente consegue convencer. Tem até um exemplo clássico de engenharia social, por exemplo, de uma moça que ela colocou um áudio de uma criança chorando, por exemplo, e ela tentou ligar numa instituição financeira para tentar efetuar a mudança de uma senha. Certo. Então, ela começou a pressionar a pessoa que estava do outro lado da linha. Pessoal do suporte lá, né? Isso, com o choro da criança, que, por exemplo, era no celular que ela simulou. Você vê como é que são as coisas. Olha você entendeu? Só para você ver como é a criatividade. Então, com isso, ela conseguiu fazer a alteração da senha. E existem inúmeros outros casos aí de engenharia social. Então, vai muito da criatividade também. Certo. Teve uma situação lá na área forense, né? Criminoso, incidente, fazendo compras com o cartão de crédito que ele havia obtido de maneira ilícita, né? Certo. A gente estava achando, no princípio, que ele era um super hacker, conseguia obter, através de métodos extremamente sofisticados, os códigos do cartão, a senha do cartão para poder fazer as compras. Sim. Até que ele facilitou, depois de um tempo, acabou sendo capturado. Tive a oportunidade de falar com ele, certo? A minha pergunta eu queria saber como é que você fazia. Certo. Não tinha sofisticação nenhuma. Ele falou, eu ligava para as pessoas. Exatamente. Ligava para 1, 2, 3, 10, 100 pessoas. E pedia a senha, dizia que era do... Se demorava muito, eu passava para outra. São tantas pessoas. Sim. Sempre alguém entregava a senha. Sim. Olha só, como é que vai resolver esse problema? Não tem como, porque depende muito da pessoa que está do outro lado. Exatamente. Então, sempre quando a gente realiza esse tipo de ataque, de engenharia social, isso falando na parte de projetos, que a gente também pega esse tipo de ataque, até para testar a maturidade dos funcionários da organização, a gente dá diversos treinamentos, né, de forma comportamental, boas práticas ali de segurança da informação, até para um usuário não cair num link malicioso ou uma ligação ali de um possível atacante. Não, de fato. Então, isso é algo que você tem que ir doutrinando com o tempo, né? Porque, enfim, ele explora mais ali a falha humana, a camada humana. E para a camada humana não existe um patch de correção. O que a gente poderia pensar, que eu acredito que, em especial, as instituições financeiras já devem estar pensando, é em difundir a utilização ampla de dados antropométricos. Certo? Onde não houvesse um conceito de senha, ou seja, a senha também, mas não só a senha, onde fosse sempre, por exemplo, necessária a impressão digital, mesmo em casa. Certo? Isso dificultaria um pouco, não iria, claro, excluir a possibilidade, mas dificultaria, pelo menos, certo? A distância não seria possível realizar esse tipo de golpe, né? Exatamente, até o reconhecimento facial também. Né? Reconhecimento facial qualquer situação onde eu usasse antropometria, eu teria uma camada adicional aí de proteção, né? Exatamente, sim. Era esse o caso. Que é uma série de fatores, né? Tem a questão da emoção, tem a questão psicológica, tem a questão da ingenuidade. Entendendo que a pessoa é pega de surpresa também, né? Imagina, com o pessoal todo trabalhando em casa, o usuário trabalhando em casa, já com um nível de proteção reduzido e ainda desatento com relação à segurança porque está trabalhando. Exatamente. Não é verdade? Então, isso é o que vem aumentando também, né? Ainda mais com a questão da pandemia, né? Então tem muito essa questão de phishing, né, higiene social, direcionada com esse tema, né, do Covid-19. Que teve diversas pessoas que caíram nesse tipo de ataque também. A pessoa simula uma situação e... Exatamente, aplicativos falsos também em lojas da Google Play, por exemplo. Sim. Aplicativos falsos também, né? Sim. Então é uma camada muito... É uma área muito ampla, né, de ataque. Então... E cavalo de Troia, para obter informações de maneira
vai incógnita, perfeito. Tem acontecido bastante ainda? Geralmente eu não tenho visto muito essa questão do cavalo de Troia, é um ataque também muito antigo, Exato. mas que também ele ocorre também. Ele é um ataque ali mais direcionado, mas as aplicações de antivírus, elas têm feito o seu trabalho, né, o seu papel. Dificilmente a gente consegue, por exemplo, encodar aí de uma forma 100% aí efetiva para poder fazer um ataque mais direcionado utilizando essa metodologia mais antiga, né? Perfeito. E fala, agora, antes da gente prosseguir, eu me lembrei de um detalhe agora interessante. Em 2017, a gente teve 2 ataques muito interessantes com ransomware. Você está lembrando? Eu tive aí foi o WannaCry e o Annabelle. Você está lembrando disso aí? Isso, aquilo era ransomware, mas ele se baseou numa vulnerabilidade que, se não me engano, num release do Windows, alguma coisa assim. Certo? Exato, foi a que eu informei anteriormente, né? Ele explorava a vulnerabilidade no protocolo SMB, o Buffer Overflow, certo, que é a vulnerabilidade de Eternal Blue, né? Que ela foi uma série de vulnerabilidades aí que foram publicadas aí foram vazadas, né, da própria NSA. Então, certo, com esse tipo de exploração e ataque, os atacantes conseguiam, por exemplo, realizar um ataque de ransomware e criptografar todos os arquivos da vítima. Como é que... Escreve pra gente aí, bem interessante, se a pessoa se interessa bastante. Porque muita gente teve telefone celular hackeado, compreendeu? Certo. Hackeado não, é encriptado, né? Encriptado, exatamente. Como é que a pessoa cai num ataque desse? Vamos lá, como é que se evita cair nisso? Geralmente os atacantes eles utilizam de engenharia social ou de phishing para mandar, por exemplo, um e-mail de uma forma maliciosa. Então, a partir do momento que a pessoa ela baixa aquele programa malicioso, todos os arquivos do seu computador são criptografados. E, em alguns casos, você consegue reverter essa situação. Existem algumas soluções aí que são publicadas das próprias empresas aí de antivírus que conseguiram... Reverter a criptografia? Em alguns casos, sim, porque assim... Porque a chave é pequena? O que acontece? Existem algumas empresas de antivírus que eles conseguiram fazer, por exemplo, reverter a criptografia, e eles lançaram algumas soluções para os usuários. Por exemplo, se você sofrer tipo de ataque de um ransomware em específico, XYZ, a gente tem essa solução para reverter. Só que em outros casos já não. Então, o atacante ele pede, por exemplo, um resgate, geralmente em Bitcoin, uma carteira de Bitcoin. Só que assim, não é 100% de certeza que quando você dá esse valor em Bitcoin de resgate, você vai obter, por exemplo, a chave de acesso para decodificar os seus arquivos. Não tem certeza nenhuma, né? Criminoso, ele pode continuar, não dá para você fazer um contrato com o criminoso. Isso, aí vira um ciclo vicioso, sim, exatamente. Exato. Poxa vida, incrível. Você falou de criptomoeda, você me lembrou de um outro tipo de ataque que tem surgido muito. Tem muita gente invadindo máquinas para fazer mineração. Exato, também isso vem ocorrendo bastante. Muito, também. As máquinas estão perdendo performance. Eles costumam fazer com que perca menos performance possível para que não seja detectado, claro, e que ele possa continuar. Mas isso está cada vez mais comum, certo? Isso aí antivírus resolve? Então, geralmente tem alguns antivírus que eles pegam esse tipo de ataque. Geralmente eles utilizam uma extensão maliciosa ali eles instalam uma extensão maliciosa no navegador da vítima, sem ela perceber. E o navegador da vítima fica executando essa mineração, e sem a pessoa perceber. Pra ele, sim, então geralmente o próprio navegador, às vezes, ele detecta esse tipo de extensão maliciosa. Existem outras extensões que você pode colocar no seu navegador para detectar esse tipo de ataque no navegador, e também tem o próprio antivírus também que ele consegue detectar esse tipo de ataque também. Tá certo. Então, vamos lá, de antemão. Imprescindível ter antivírus rodando. Exatamente, é imprescindível todas as pessoas têm o antivírus rodando nas suas máquinas e o Windows atualizado, né, na sua última versão. A gente sempre coloca nesse ponto, né? Sempre atualizado, sempre atualizado. Com relação ao sistema operacional, Marcos, é o seguinte: o Windows, o macOS, Linux, os 3 mais utilizados aí, o Linux um pouco menos, mas tem muita gente que gosta de usar Linux. Você mesmo deve usar Linux, hein? Eu uso os dois, eu uso Windows e Linux. Linux, né? Perfeito. Tá bem. Então, vamos lá. Claro, a parte do fato de que o Windows é o mais utilizado, portanto é o mais atacado, portanto é o que gera mais dificuldades. Mas o sistema em si, com relação a segurança, os 3 sistemas aí, o Windows de fato é o mais inseguro ou não é esse o caso?
Se a gente for levar em consideração da arquitetura do sistema operacional em si, o Windows ele é mais inseguro. E também, por ser o mais utilizado, ele é alvo de ataques. Sim, não, ele acaba sendo alvo de mais ataques, perfeito. Sem sombra de dúvida. Só que, basicamente, também é fundamental o comportamento do usuário em si, né? Porque, por exemplo, se você mantém um sistema ali seu desatualizado, sem patches de segurança e sem AV e tudo mais, a possibilidade de você sofrer um ataque é enorme. Exato, aumentando. Entendeu? Isso. Então, se você mantém o seu sistema operacional sempre atualizado, tudo certinho, a probabilidade de você sofrer um ataque vai ser bem menor. Não é impossível, mas é bem menor. Não tem nem o que dizer. Mas se for levar em consideração de arquitetura mesmo de sistema operacional e qual é mais utilizado, o Windows, sim, por ser mais utilizado, ele acaba sendo alvo de ataque bem maior, hein? Perfeito. Na internet. Sem dúvida nenhuma. E quanto aos ataques em dispositivos móveis? Tem aumentado bastante também. Isso aí tem aumentado muito também, também nessa questão de home office. E na questão também de aplicativos, né, maliciosos. A própria Google Play, ela vive, por exemplo, banindo diversos aplicativos maliciosos na sua Play Store. Então, isso tem aumentado muito. Até na questão do auxílio emergencial, nós fizemos uma pesquisa e nós encontramos diversos aplicativos falsificados da Caixa Econômica, por exemplo, que tinha como objetivo aí extrair e obter informações dos usuários, aí, informações bancárias, né, desses usuários. Entendi. Você falou Google Play, veja bem, isso que eu ia te dizer. Eu peguei recentemente uma estatística eu obtive com a Kaspersky, certo? De ataques em dispositivos móveis e por sistema operacional, certo? Numa comparação básica entre Android e iOS, mais de 90% dos ataques em Android, ataque de sucesso, e bem menos de 10%, porque tinha os outros sistemas operacionais, que são menor número, né? Certo? Exato. Sistemas iOS. E iOS também é muito utilizado. Você acha que a Google está pecando um pouco no Android? Está faltando alguma coisa ali? Eu acho que sim, porque eles já pegaram um sistema pronto, né? Pegou o sistema pronto? O Android exato. O Android, eles já pegaram um sistema Android já pronto e fizeram a reengenharia nele, né? Certo. Então, eles pegaram já um projeto já ali pronto e a partir dali eles construíram o Android. Eu só não vou me recordar bem assim de onde eles pegaram, mas eu sei que eles pegaram esse projeto pronto. Então, eventualmente veio com alguma coisa aí. E a Apple deve ter feito isso já pensando na segurança, talvez. Exatamente. Porque a diferença é muito grande. Eu entendo que tem muito mais dispositivos Android pelo mundo, mas aquela diferença é incompatível, certo? Mais de 90% dos ataques, sempre ataque de sucesso, recaindo sobre Android. Sim. Aí, de fato, fica complicado para o usuário. E no Android tem uma particularidade, né, que tem uma facilidade muito grande de você obter o acesso root ao dispositivo, né? Muito fácil, de fato. Muito fácil. E no iOS já é um pouco mais difícil você obter o jailbreak. Você tem ainda alguma coisa, você faz jailbreak, mas na primeira atualização vai tudo embora. Vai tudo embora. Isso. E com o Android você já consegue ter essa facilidade. Sim, exatamente. Exatamente. Poxa vida, bacana mesmo. Pô, esse assunto a gente tem muita coisa para falar, viu, Marcos? Poxa vida. Sim. Eu queria falar sobre o teste de intrusão aqui com você, mas a gente já tá falando aqui, parece que não passou nada, mas já passou 35 minutos. Caramba, passa rápido, hein, Sérgio? Passa rápido, o tempo passa rápido. Falar desse assunto aqui, a gente pode falar o dia inteiro. Exato. Marcos, então vamos marcar para uma outra vez. Tá legal? Tudo bem, Sérgio. Olha, eu agradeço muito a oportunidade de falar com você aqui também. Obrigado, eu agradeço a oportunidade, Sérgio. Valeu mesmo, tá bom? Vamos manter contato próximo aqui. Vamos fazer outros bate-papos desses mais dedicados aqui. Vamos voltar a fazer engenharia social. Vamos trazer alguns casos aqui e tal. Vamos discutir, tá bem? Acho que é muito importante. Além de ser algo interessante, a gente vai estar contribuindo também. Para a comunidade. Todo mundo está sujeito. Exatamente. Beleza. Valeu, Marcos.